Meus irmãos, convido-os todos a abrirem suas Bíblias no profeta menor Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos. O último versículo do capítulo 1, que é o versículo 17. Depois o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Mas nossa exposição ela se dará ao longo de todo o capítulo 2. Jonas 1, versículo 17 e 2, 1 e 2. Diz a autoritativa palavra de Deus: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Amém. Vamos orar. Ó Deus, com a tua graça te pedimos que o Senhor nos assista, o teu Espírito nos unja para pregar a tua palavra, Senhor. Senhor Deus amado, tem misericórdia de nós, Deus. Fala, Senhor, fala conosco nessa noite. Fala de forma, Senhor, poderosa. E concede-nos também, Senhor, ouvidos para ouvir. Senhor Deus, não nos permita, Senhor, nos acostumar a ouvir, Senhor, a tua voz, a sermos ouvintes profissionais. Mas, Senhor, operosos praticantes da tua palavra. Mas para praticarmos, precisamos primeiro entender, Senhor, compreender. E assim te pedimos essa graça também, ó Deus. Que o entendimento, ele nos seja concedido e também, ó Deus, ele desça para o coração, a sede das nossas emoções, para que ele, pelo teu Espírito, seja dirigido. E as nossas faculdades, assim, ó Deus, completamente influenciadas pela tua palavra, Senhor, elas redundem numa vida de prática, de piedade. Perdoa-nos, ó Senhor, por termos negligenciado muitas vezes a tua palavra. Mas concede-nos, ó Deus, mais e mais oportunidades de sermos instruídos por ti. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, nós vimos no último sermão as terríveis consequências de desobedecer a Deus. Nós aprendemos que a desobediência flagrante à vontade de Deus, qual é a desobediência flagrante? Aquela desobediência com toda a consciência, com toda a clareza, com toda a compreensão do que é a vontade de Deus. Ela traz consigo muitas consequências. Os irmãos devem lembrar que estudamos hoje pela manhã da sentença condenatória que Jesus proferiu aos escribas, dizendo que eles sofrerão juízo muito mais severo. Está lá em Lucas 20, 47. Por que é que eles sofreram e vão sofrer juízo mais severo ou muito mais severo do que outros? Porque eles conheciam a lei de Deus, mas não a seguiam.
Jonas, de maneira insana, fora da sua sanidade, achou que podia fazer sua vontade ao invés da vontade de Deus e desobedeceu. E quais consequências ele sofreu? Um homem que era para ser uma bênção se tornou uma maldição. Por causa dele, quase um navio inteiro destruído e talvez mortes poderiam ter ocorrido. Isso estamos falando não sem contar os prejuízos materiais que vieram sobre aquela atitude. Ele, por não fazer a vontade de Deus expressa e clara, tornou-se espiritualmente insensível. Ele virou um crente contraditório, deu mau testemunho e, por fim, ele pagou o preço da desobediência. E esse texto que nós lemos agora, esses primeiros versículos, o último versículo do capítulo 1 e os dois primeiros versículos do capítulo 2. Jonas tem acabado de ser lançado do mar, porque essa foi a única forma de acalmar a tempestade inexplicável que se formou e estava a ponto de destruir a embarcação. No versículo 15 do capítulo 1 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então, Jonas sabia que ela era o motivo daquela desgraça, mas, e aqui é algo importante e pontual na nossa exposição, faltou uma coisa para ele. Ele reconheceu que era a causa de tudo aquilo, mas faltava ele confessar. A confissão sincera para que Deus, então, ouvisse e restaurasse não apenas a sua comunhão com Deus, mas restaurasse também a sua direção. Irmãos, tanto os tripulantes do navio, daquele navio ali, que estava navegando no mar Mediterrâneo, quanto Jonas, podem ter pensado que a jornada de Jonas tinha acabado ali. Ora, vamos recordar, toda a tempestade sobreviera, ninguém entendia porque tinha aquela tempestade, mas aqueles marinheiros eram experientes, não eram marinheiros de primeira viagem, ninguém navegava naquele mar daquela forma, uma viagem extremamente longa, sem saber das condições e conhecedor da época, dos momentos, dos instrumentos de navegação e das épocas e dos momentos de tempestade. Contam os teólogos, os estudiosos da Bíblia, que muito provavelmente aqueles homens, eles eram de uma nação em que havia um histórico, um conhecimento muito elevado a respeito de navegação em mares. Então, o que é que se entendia dali? Jonas foi jogado ao mar e ali iria acabar a jornada de Jonas. Ele ia se afogar. É impossível você sobreviver a um mar bravio daquela maneira. E mesmo que o mar se acalmasse, como Jonas ia sobreviver no meio do mar por tanto tempo? Qualquer um de nós, irmão, chegaria a essa mesma conclusão. Jonas disse: eis o meu fim, me jogue no mar, o mar vai se acalmar, e vocês vão se salvar, e eu vou pagar o preço da minha desobediência. E está tudo terminado, tudo acabou. Ali cessa a minha jornada, pronto, vou pagar o preço e fim. É o fim de tudo. Olha, irmãos, fazendo uma rápida aplicação, isso ocorre muitas vezes conosco, com muitos crentes. Depois de uma desobediência que envergonha, que até escandaliza,
Muitos pensam que ali acaba, ou Deus vai dar um basta ali à sua vida, e que tudo vai chegar ao fim. Mas Deus, irmãos, tem seus planos específicos para cada um dos seus filhos. E Ele age de forma soberana por meio da sua providência. E aquela tempestade, aquela sorte que foi lançada, que alcançou Jonas, e aquele peixe, grande peixe que estavam ali, tudo fazia parte do plano de Deus, porque Deus tinha uma missão para aquele profeta. E ele iria concretizar aquela missão. Deus utilizou os meios para que tudo aquilo acontecesse. E Deus vai fazer com que o caminho de Jonas seja restaurado. Que ele retome para o caminho no qual ele saiu, porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo. É para isso, irmãos. É por isso que há providência divina. E Deus foi providenciar tudo. Ali estava um momento de extrema confusão, de agonia, de pavor para aqueles homens. Jonas, com a mente ali cauterizada por muito tempo, estava insensível a tudo isso, estava dormindo. Depois foi acordado, estava deitado em berço esplêndido. Foi acordado, percebeu a insensibilidade espiritual na qual ele estava, confessou, não de primeira, mas disse que ele era a causa de tudo isso, aquilo tudo. Mas, irmão, não podia compreender o todo. O mar se acalmou, mas a providência de Deus estava agindo em todas as coisas. Deus disponibilizou um novo transporte para Jonas. Ele estava de navio e agora ele ia tomar um novo transporte. Ele não sabia, ninguém sabia. Não sei se os marinheiros depois ouviram falar de Jonas. Eles viajaram até Tarsis. É possível que depois tivessem retornado, né? E ouvido que o profeta ainda estava vivo. Certamente, como vimos, eles agora se tornaram crentes. Eles, por meio dessa desobediência, Deus os salvou. A desobediência de Jonas. Eles passaram a crer em Deus. Então, Deus ali na sua providência trouxe um grande peixe, que serviria não só de transporte, mas também de um instrumento da disciplina do Senhor. Então, nós não temos noção, irmãos, da providência divina. Nós não temos noção daquilo que Deus tem preparado. O que devemos saber é que não devemos desobedecer. Ouvir a voz do Senhor e seguir. É fato que Jonas retornou ao seu caminho, mas a duras penas, com muitas consequências. Mas Deus é soberano e vai fazer. Ele vai fazer com que seu servo volte para o caminho e volte para cumprir a missão a qual ele já determinou. Novamente o 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Ou seja, Deus deparou, Deus providenciou. E, irmãos, um grande peixe tragando a Jonas, mais uma vez, dá a entender que as circunstâncias vão dar um fim à jornada de Jonas. O peixe, a princípio, um grande peixe que engole Jonas, você não vai esperar que Jonas vá sobreviver. É o fim. Deus finalmente deu cabo do seu profeta por causa da sua desobediência, mas não era assim.
Deus estava ali dando um recomeço, dando a oportunidade de um recomeço. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esses 3 dias e 3 noites certamente nos faz lembrar aquele que ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Jonas aqui prefigura Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, a que situação esse profeta chegou. Deus tinha uma provisão para ele, tinha uma solução, mas essa solução era impensável, inimaginável, improvável. E como um mero espectador da providência, o profeta vai fazer o que ele devia ter feito há muito tempo. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Olha, irmãos, foi necessário tudo isso para o profeta orar, se dirigir ao Senhor. Até esse momento, irmãos, não nos é relatado qualquer situação que Jonas tenha se dirigido ao Senhor em oração. Ele ouviu a voz do Senhor, ouviu a ordem do Senhor e partiu para fazer sua vontade sem oração, sem consultar a Deus, sem perguntar ao Senhor. Mas era preciso orar. E para orar, Deus fez o quê? Utilizou todos esses meios. Veja que coisa. Irmãos, vamos fazer um paralelo com Neemias. Que grande diferença de Neemias. Neemias orava constantemente. Neemias, quando soube da desgraça a qual o povo de Deus estava passando, jejuou e orou por dias. 4 meses depois, Neemias, quando foi se apresentar diante do rei, ainda estava triste e ainda orava. Antes de fazer a petição ao rei, mesmo já tendo orado por tantos meses, ainda fez aquela oração rápida, pedindo graça e misericórdia a Deus. Alguns são assim. Alguns são como Jonas. Mas Deus vai dobrar. Se formos rebeldes, irmãos, à vontade de Deus, e Deus tendo uma missão, Deus tendo algo para nós, Deus vai fazer com que nós dobremos os nossos joelhos. Mesmo que seja dentro do ventre de um grande peixe. Isso nos mostra que muitas vezes Deus permite que o desobediente ele sofra. Sofra. Hoje em dia, você vai dizer, mas pastor, até acreditar no grande peixe é possível, né? Porque naquela época a gente não sabe nem as espécies que existiam, né? Muitas já estão em extinção. Podia até ser que alguém pudesse sobreviver no ventre de um grande peixe. Ser engolido, né? Sem ser mastigado. E ter as condições lá no ventre do grande peixe para ele sobreviver. Por exemplo, oxigênio, né? E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, irmãos, Deus manda os grandes peixes para nos dobrar. É uma dificuldade no casamento? É uma enfermidade? É um emprego? Um subemprego? O desemprego? Os filhos? As finanças? Deus usa essas circunstâncias para botar a gente de joelho. Para que aquele que estava obstinado, ele dobre seus joelhos e ore. E não importa o que ocorra, não importa o instrumento que Deus use, essa disciplina é uma bênção da parte de Deus. Por isso, que o título do sermão dessa noite é A Disciplina que Restaura o Caminho. Jonas estava fora do seu caminho. Jonas estava fora da sua missão.
Jonas estava fora do propósito ao qual Deus havia determinado para ele, e como ninguém pode resistir a Deus, ninguém pode resistir à vontade de Deus, ele vai fazer com que seu servo desobediente volte para a rota. Então, eu quero mostrar para os irmãos o que Deus fez, como Deus agiu em Jonas, observando aquilo que vemos na descrição, no capítulo 2. E aprendermos com isso, irmãos, valiosos ensinamentos para a nossa vida. Como é que Deus foi restaurar a rota? Foi colocar Jonas na missão que ele devia cumprir. Ele fez primeiro o quê? Ele fez com que Jonas experimentasse a solidão. Ele fez com que Jonas experimentasse a angústia. Vocês já ouviram eu dizendo várias vezes aqui, citando, as pessoas hoje, principalmente as palavras, abre aspas, proféticas, fecha aspas, que a gente ouve, são sempre palavras triunfalistas, músicas triunfalistas, que é para você vencer, que é para você superar. Deus vai fazer você se alegrar e sorrir e cantar. Mas tem hora que é necessário que Deus nos faça chorar. Então, eis um momento aqui. Um momento em que Deus colocou Jonas no lugar. Para ele sofrer. Sofreu o quê? Por meio de quê? Da solidão. Ele experimentou a solidão. Vamos lá, versículo 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Que é isso, irmãos? Jonas estava lá no profundo, no coração dos mares. A gente não sabe a que profundidade aquele peixe estava, mas eu imagino que era em grande profundidade. Ele sentia as ondas passando por cima dele. Eu imagino, irmãos, que ele sentia a pressão da água, apesar de estar ali preservado. E agora Jonas está percebendo que o que ele está passando não é obra do acaso, mas é da providência. Ele não atribuiu sua experiência à fúria do mar ou atribuiu isso a uma ação maligna contra ele, que é outra coisa que muita gente faz nos nossos dias, né? Aqueles que se dizem cristãos dizendo, eu estou sendo oprimido por causa do maligno. É o inimigo. Quando é Deus. Estou passando dificuldades por causa do acusador, do leão, que está buscando a quem possa tragar. Não está entendendo. Jonas começou a entender. Ele está vendo a mão providente de Deus, de modo a discipliná-lo, para que ele se restaurasse. Então, muitos não entendem que estão passando por dificuldade para serem restaurados. Mas essa restauração está demorando anos. É porque você não entendeu ainda. E ela vai durar tanto tempo quanto for necessário. O tempo que Deus quiser. O tempo que for preciso para você voltar para a rota. Você está fora da rota. Fora do caminho. Fora do propósito que Deus determinou para a sua vida. Até lá, vai ser assim. E, graças a Deus, está sendo assim. Por quê? Porque Deus está realizando seu plano por meio das decisões dos homens. Olha aqui, irmãos. Aqui está mais um exemplo claro daquilo que nós cremos, daquilo que nós confessamos, da nossa confissão de fé, que fala sobre a divina providência, que Deus realiza seu plano
por meio das decisões voluntárias dos homens, que são responsáveis pelas suas ações. Mas Deus é soberano e Ele usa essas ações dos homens para fazer a sua vontade. Quem jogou Jonas no mar? Foram os marinheiros. Não foram? Então Deus usou isso aqui. Só eles vão jogar Jonas no mar. E eu vou tomar Jonas. Vou colocar ele no ventre de um grande peixe para trabalhar na vida dele. É assim, irmãos, que Deus faz conosco. Deus nos lança nos mares revoltos, nas dificuldades, para conhecermos a profundidade da nossa rebeldia, para nos trazer para o caminho da obediência. Isso aí é graça. E olha aqui no versículo 4, nos mostra que Jonas começa, então, a abrir seu coração. Versículo 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha, irmãos. O que é que Jonas aqui, irmãos, está lamentando? Está lamentando e está afastado da presença de Deus. Veja aqui, olha. Veja que a ficha está caindo. Jonas não está lamentando porque está no ventre de um peixe. Não é isso que ele está lamentando. Ele disse, olha, estou afastado de Deus. E eu, porventura, vou novamente ser aproximado de Deus. Será que eu vou ter a oportunidade de ir para o templo? Essa é uma figura de aproximação, de comunhão, de prestar culto a Deus. Ele, veja, ele antes estava fugindo de Deus, fugindo da vontade de Deus, fugindo da presença de Deus. E agora ele está querendo a presença de Deus. Ele deseja estar com Deus. A comunhão que antes ele desfrutava. Então, irmãos, veja, não tem nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nossa própria vontade. Preste bem atenção. Não há nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nossa própria vontade, quando a nossa vontade é rebeldia, é de rebelião para com a vontade de Deus. O Salmo 81, os versos 11 e 12, diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Meus irmãos, terrível é Deus deixar você seguir pelo seu próprio. Ele facilitar, ele permitir, ele deixar que você siga pelo seu pensamento. Siga a sua rebeldia. Isso aqui é terrível. Quando Deus não nos corrige e pune, é porque não há mais salvação. Então nós não devemos, irmãos, brincar com o pecado, com a rebeldia. Porque isso vai nos levar para o local que Jonas foi. O local da solidão, o local da escuridão, o local distanciado de Deus. Jonas percebeu agora. Agora até ele ser lançado do mar, irmãos, ele não tinha noção não. Ele nem estava anestesiado. Seu coração, a ficha ainda não tinha caído. Mas Deus disse, eu vou tratar você. Entende? Podia ser, né? Ele disse, vou ser lançado ao mar, pronto. Aí, meu Deus, veja. Antes de ser lançado ao mar, irmãos, ele não ora. Você não vê registro dele orar, dele pedir perdão a Deus, dele lamentar aquela situação, nada. Quando é que ele faz isso? No ventre do peixe. A ficha caiu.
Ele sentiu quão terrível é estar afastado da comunhão com Deus, de ser rejeitado, de ser banido da presença de Deus. Aí ele diz: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Então ele queria voltar à comunhão com Deus. Ele queria dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele queria cantar os salmos junto com os seus irmãos. Queria louvar a Deus. Mas a graça de Deus estava ali em todo esse momento. Apesar da situação de, aos olhos humanos, de absoluto, de impossibilidade de solução, a graça de Deus estava ali. E se Jonas tivesse morrido ali, irmão, já estava ótimo. Se Deus tivesse dado a Jonas só a oportunidade, o ar necessário, só para ele confessar e morrer, já estava ótimo. Estava maravilhoso, ele confessou, podia morrer tranquilo, podia morrer em paz. Acabava o oxigênio e ele estava bem, mas Deus não, tinha uma missão. É graça, tudo é graça. Tudo é graça. Que ele passou agora para experimentar o arrependimento diante de Deus. Pede agora para ter comunhão com Deus. As situações complicadas, difíceis, levaram ele à presença de Deus. Versículo 5 diz: as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aqui você tem situações figurativas e situações reais, né? As algas realmente deviam estar nele. Ele estava ali preservado com oxigênio, com a temperatura necessária para não morrer. Deus estava preservando ele. Mas ele estava passando por muitas e muitas dificuldades. Angústia, dor no peito. E foi buscar o Senhor. Assim como Jonas, irmãos, muitos pensam em encontrar liberdade fugindo da vontade de Deus. Olha só. Muitos acham que a vontade de Deus aprisiona, que a lei de Deus sufoca. Ora, dos mandamentos, a grande maioria é não. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É muito não, é sufocante. A lei de Deus prende, a lei de Deus limita, a lei de Deus tolhe a liberdade. Muitos dizem isso, querem dar vazão à sua vontade, à sua liberdade, ao seu pensamento, ao seu modo de agir. Mas quando fazem isso, acabam prisioneiros da sua própria desobediência, prisioneiros do pecado. Quando a palavra de Deus diz não faça, a palavra de Deus estava ali protegendo. Era um muro de proteção, era uma cerca de proteção. Não era lhe limitando, lhe cerceando a liberdade, era lhe protegendo. Mas você não quis. E agora você está preso nas suas próprias decisões, nas consequências das suas decisões, experimentando a dor, a angústia. Mas Deus quer restaurar. Aos seus ele tem um propósito, tem uma missão. Ele não deseja deixar os seus servos nessa situação o tempo todo.
Deus deseja que eles voltem para o seu caminho. Cumpram com a sua missão. Estabeleçam uma nova aliança, façam um novo compromisso de se submeter à vontade de Deus. Por isso, irmãos, que em direção à restauração, Deus faz com que aquele que lhe desobedece experimente solidão, experimente angústia. Mas Deus faz mais. Versículo 6. Deus faz com que o desobediente experimente as profundezas do inferno. Desci até os fundamentos dos mares, ou dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. A gente observando, irmãos, o versículo 6, quando ele diz, desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra. Nós vemos que Jonas sempre estava na direção de descer, nunca de subir. Jonas saiu de onde estava e foi descendo até a profundidade dos mares. Aqui ele chama os fundamentos dos montes, descer até a terra. Aqui, evidentemente, o Espírito do Senhor estava conduzindo Jonas a falar e escrever depois todas essas palavras. Dentro do peixe ele não tinha noção do grande peixe, do que estava ali. Hoje nós temos os submarinos, as câmeras de alta resolução, mostram até certa condição o fundo dos mares, as montanhas, né, que tem debaixo d'água. Ele estava ali, irmãos, descendo. Como eu disse, nós não sabemos a que profundidade esse peixe estava, mas eu imagino que Deus o fez descer bem profundo. Deus o protegeu ali, mas ele sentia. Ele estava sentindo a pressão da água, aumentando. As águas passando por cima dele. Ele diz, desci até a terra. Veja, irmãos, Jonas tentou escapar de Deus, indo para longe. Ele usou o mar para fugir de Deus. E Deus usou o mar para fazer ele voltar. Ele disse, você foi pelo mar, você não conhece o mar. Então eu vou lhe mostrar o mar. E fez com que ele descesse nas profundezas do mar. Ele foi só descendo. A desobediência leva sempre você, irmãos, para baixo, nunca para cima. Ele ter desconhecido um abismo, traz o outro. E Jonas vai descendo. Jonas, irmão, desceu rápido. Mas isso não acontece com todos. Isso não acontece com todos. Alguns vão de forma mais lenta. Jonas entendeu bem. Ele comparou a sua descida ao mar, ao fundo do mar, a descida até o mundo dos mortos. Jonas se via ali absolutamente preso, sem ter nenhuma condição de escapar. Jonas estava se sentindo, irmãos, no próprio inferno. E para Jonas o inferno não eram essas algas que estavam se enrolando nele. Mas era, irmãos,
sentir Deus ter retirado as mãos dele, ter deixado ele lá. Por isso que ele almeja voltar à comunhão com Deus. Há situações muito difíceis nas nossas vidas. E algumas, quem sabe, você pensa que tudo está acabado, que não existe mais saída. Humanamente falando, irmão, não havia saída para Jonas. Não havia. Se a gente não soubesse do desfecho da história de Jonas, ninguém poderia dar uma saída. Ele ia morrer ali mesmo, naquela angústia, naquela dor, ele ia morrer. Mas Deus, irmão, sempre tem uma saída. Talvez sua situação seja que você não vê o que nós chamamos de uma luz no fim do túnel. Você diga, não há como eu sair da situação na qual eu mesmo me coloquei. Eu estou padecendo pelas minhas decisões e eu sei que daqui eu não saio nunca mais, só a morte. Há muitos que pensam assim. Deus fez Jonas pensar dessa forma para que Jonas apelasse para o próprio Deus. Para que Jonas entendesse que somente Deus podia lhe ajudar. E que mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem uma saída. Deus tem como restaurar. Olha o finalzinho do versículo 6. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Deus está trazendo ele para cima. De que maneira? Pela disciplina. Pela oração. Que ele não estava orando. Ele não estava mais recorrendo a Deus. Ele passou a dirigir sua própria vida e achar que ia pagar as consequências, ia ficar naquilo mesmo, então ia morrer e pronto. Isso nos mostra, irmãos, que a misericórdia de Deus vai tão profundo quanto necessário para restaurar os seus eleitos, os seus filhos. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Eu me lembrei do Senhor. Jonas lembrou-se que das promessas de Deus, que o Senhor não abandona os seus. Jonas lembrou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Eu vou ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e lhe restaurar. Ele se lembrou das promessas. Jonas lembrou que Deus é misericordioso. Ele é justo, mas ele é misericordioso. Ele perdoa. Lembrou que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, irmãos, no caminho da restauração, Deus faz com que os seus servos experimentem a solidão, experimentem a angústia, experimentem as profundezas do inferno e, por fim, faz com que ele experimente o arrependimento. Esse é mais um passo na restauração de Jonas. Jonas entendeu a loucura que era desobedecer a Deus. A sua compreensão, irmãos, tem um paralelo com o que está escrito lá em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. A gente sempre acha horroroso, né? A feitiçaria, né?
todos aqueles rituais, aquele sangue, aqueles animais sacrificados, aquelas danças, aquelas manifestações. Aquilo é algo estranho. Nós ficamos horrorizados com aquilo dali. Pessoas se manifestando como se recebessem espíritos, falando de forma estranha, falando com os mortos, dizendo que estão recebendo mensagem dos mortos. Aquilo é estranho, assusta. Mas você se rebela contra Deus e acha que é normal. Está tudo tranquilo, né? E a palavra nos diz que rebelião é um pecado, é idêntico ao pecado de ser feitiçaria. É idêntico ao culto a ídolos do lar. Não tem um ídolo. Eu não me curvo a ídolo nenhum, somente a Deus. Mas é rebelde. Deus diz algo e eu teimo. Eu insisto, eu faço a minha vontade. Jonas entendeu isso. Entendeu que se entregar à idolatria é coisa vã. É uma ingratidão ao Deus tão bondoso. E que o verdadeiro sentido da vida é quando a gente obedece ao Senhor. Então, aí vem o seu arrependimento de ter fugido de Deus. Ele agora vai voltar para o caminho. Nós temos um paralelo no Novo Testamento, que é a situação do filho pródigo, né? Ele tinha muita coisa e desfrutava de muita coisa da vontade de Deus, mas ele preferiu abandonar seu pai, sua casa, viver sua vida. E o que ele ganhou com isso? Solidão, como Jonas, dor, abandono, desprezo. Por isso é que Jonas vai expressar sua alegria pela reconciliação com Deus. Versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu vou te oferecer sacrifício. Lembre-se, irmãos, Jonas, quando disse isso, ainda estava no ventre do peixe, do grande peixe. Mas ele já está agradecendo a Deus. Por que ele está agradecendo? Porque ele já confessou. Ele reconheceu sua rebeldia. Ele desejou a Deus, desejar estar na presença de Deus. Então, com isso, ele vai agradecer. Por isso que eu disse, se Jonas morresse ali, irmãos, estava tudo bem para ele. Ele ia morrer, acabava e estava bem, mas por que ele não morreu? Deus tem uma missão para você. Mas o importante é essa disposição agora. Essa disposição. Ele ainda está no ventre do peixe e está agradecendo. Agradecendo o quê? Se ele ainda está no peixe. Ele não recebeu a bênção. Ele saiu de lá? Não. Continua nas profundezas, as algas enrolando seu pescoço. Mas, irmãos, ele recebeu o perdão de Deus. Então ele está alegre. Ele agradece, ele recebeu o perdão. Senhor, eu estou perdoado. Então eu posso morrer. Eu posso morrer. Mas ele diz, ó, o que votei, pagarei. O que votei, pagarei. Ele tinha sido chamado por Deus para pregar e quebrou esse voto. Então agora, perdoado, ele está apto para fazer a vontade de Deus. E a conclusão que ele chega é o final do versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Nenhuma expressão, irmãos, poderia resumir melhor o reconhecimento de Jonas por tudo que Deus fez por ele. Ele sabe que nenhum outro pode salvar. Quer preso nas profundezas do mar, quer preso
nos grilhões do pecado. Só Deus pode salvar. Versículo 10, para concluirmos. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Essa é mais uma ação soberana de Deus, da sua providência. O peixe, que parecia um instrumento de morte, o mantém salvo e agora o leva para onde Deus lhe ordena. Cessou o tempo da disciplina de Deus, agora é o momento de cumprir a missão. Jonas agora está apto para pregar. Eu pergunto, e quanto a você? Em que situação você se encontra? No momento da rebelião, da rebeldia? Será que esse não é o momento também do quebrantamento? Observando o tratamento que Deus concedeu a Jonas, talvez seja possível compreender as muitas dificuldades e até sofrimentos pelos quais nós passamos. Não é verdade? Deus levou Jonas ao estado de angústia para que ele orasse e se arrependesse da sua rebeldia. Será que não é esse o caso, o seu caso? Porque não tem condições de desobedecer e viver em paz e tranquilidade. Não tem condição. Não vai haver. Para os filhos de Deus não tem essa possibilidade. Os ímpios é que são assim. Eles vivem numa falsa paz, numa falsa tranquilidade. Eles vão buscar paz. Eles não têm e vão buscar paz. E vão desenvolver a sua vida tentando essa paz. Aí eles tentam isso. Em muitas circunstâncias. Alguns pensam que eles só buscam ter essa paz nas coisas ruins. Não, eles buscam paz na droga, lícita ou na ilícita. Eles buscam paz nas festas, nas viagens, no pecado, na satisfação da carne, na concupiscência dos olhos. Não, tem muitos que vão buscar paz no trabalho, trabalhando muito. Sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Vão buscar paz nas boas obras, fazendo obras de caridade, se dedicando a isso. Sendo filantropos. Em todas as maneiras vão buscar algo que pacifique ele com Deus. Ele tenta comprar isso de Deus. Obter isso pelas suas obras. Se eu vou fazer, e Deus sabe. Né? Deus sabe, Deus vai levar em conta. Não é assim. A paz vem por meio do arrependimento, por meio da confissão, por meio do desejo de fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. O que precisamos fazer é reconhecer que somente Deus pode nos livrar de uma consciência atormentada pela desobediência. E o que se deve fazer? Coração quebrantado. Deixar o seu próprio caminho. Renovar a aliança com Deus. Não adianta estar vindo para a casa de Deus se sua alma está nas profundezas da desobediência. Deus não vai receber a oferta. Deus não vai ouvir a oração. Deus não vai se agradar dos cânticos. Não vai. É voltar-se para Ele, com a intenção de fazer a sua vontade. Ele vai restaurar o caminho. Ele vai fazer com que a gente trilhe de novo pelas veredas, pelas antigas veredas. Vai endireitar as nossas veredas.
vai nos dar nova perspectiva, ânimo, vigor, disposição, alegria, como Jonas teve. E a gente vai experimentar como Jonas, de que não há buraco, não há abismo, não há profundidade tão grande que a graça de Deus não alcance e não chegue lá. Há esperança. Há esperança para quem saiu do caminho e há esperança para quem ainda não andou nos caminhos do Senhor. Há esperança. É só clamar a Ele. Nós vimos que a Ele pertence a salvação. Somente Ele pode salvar. O que se deve fazer? Abandonar a idolatria. Quando você faz a sua vontade, quando você anda pelos seus próprios caminhos, você é um idólatra. Você é um ídolo para você mesmo. A sua vontade é aquilo que você busca satisfazer. Reconheça, abandone, e você vai experimentar a mesma gratidão que Jonas manifestou nos seus lábios. Ele disse, com voz de agradecimento, eu me dirijo ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus bendito, seja conosco, ó Deus, para que abandonemos, ó Deus, as nossas vontades, deixemos de lado, Senhor, a nossa rebelião e venhamos a desfrutar, ó Senhor, dessa alegria que Jonas desfrutou, mesmo ainda no ventre daquele grande peixe. Isso nos mostra, Senhor, que a tua paz e a tua tranquilidade não dependem das circunstâncias. Não havia circunstância mais terrível para um homem do que aquela que Jonas estava passando. Não havia esperança para ele. Não havia possibilidade de escape. Tudo, absolutamente tudo, estava contra ele. Mas houve um momento em que ele te agradeceu. Que assim, ó Deus, seja conosco. Reconhecendo, ó Senhor, o nosso pecado, a nossa rebelião, venhamos, ó Deus, a desfrutar de uma alegria constante contigo, ó Deus. Deus amado, ouve, Senhor, a nossa oração e nos ajuda, Deus. Porque o nosso coração é o mesmo de Jonas. Não há diferença, Senhor. Não há diferença. Senão a tua graça sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém.